Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 7. Vamos ficar de pé? Vamos ler esses 7 versículos de pé. E guerreiro, ele se posiciona com a espada na mão. Amém? Quem está com a espada na mão aí? Amém? Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes chegavam às vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber o homem de Deus. E ele disse: vai, vende o teu azeite e paga a tua dívida e teus filhos, e vivei do resto. Ainda encontrei com o irmão José, irmão José Francisco, e conversando, a morte é algo que desestabiliza. Ele estava falando: eu vim te vender o meu gado, porque não vai ter como eu ficar mais na fazenda, não vai lá na chácara. Eu tive que desfazer das minhas coisas, porque a morte me pegou de surpresa. Eu não esperava isso, ela estava sadia. E da mesma forma, essa mulher que com certeza também foi pega de surpresa, Romildo. Ela não esperava, mas o marido veio a falecer. E ela ficou numa situação difícil. Nós vimos aqui que era uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas. Obrigado, amor. Dos filhos dos profetas. E clamou a Eliseu. A realidade daquela mulher era uma realidade difícil. Ela estava passando por dificuldades, passando por problemas. Antes de nós falarmos do milagre, o texto vai nos apresentar uma mulher que estava em guerra. Era guerra por todos os lados. Ela estava em uma guerra sentimental, porque ela tinha perdido o seu esposo. Era uma guerra difícil. Emocionalmente, ela estava abalada, porque a pessoa que perde é uma pessoa que ama, ela fica emocionalmente abalada. Não é fácil, irmãos. Ela estava também passando por um problema financeiro. Ela tinha ficado com dívidas. Não só o esposo tinha partido, mas ela estava ali com algumas dívidas, e dívidas difíceis de serem pagas. Ela também estava com outro problema, que eram os seus filhos. Ela estava a ponto de perder os seus filhos. Seus filhos estavam a ponto de serem levados como escravo. Então a situação dela era uma situação de guerra. Quando nós estamos aqui hoje nessa terça de guerra, independente do problema, independente da situação, nós estamos neste lugar para guerrear pela nossa família. Aquela mulher, ela saiu de casa com o propósito de defender a sua casa, de defender os seus filhos, de defender aquilo que ela acredita, de defender a sua família. E você saiu da sua casa hoje com o mesmo intuito: defender a sua casa, defender a sua família, defender aquilo que você acredita. Amém? Porque ela estava sim defendendo o que ela acreditava, porque ela foi procurar um homem de Deus. Ela foi procurar alguém que ela acreditava poder resolver o seu problema. Amém? Aquela mulher, ela estava em guerra, e ela não tinha apenas um problema, ela estava cercada de problemas.
ela tinha problemas em todas as áreas da sua vida. Eu não sei como você está, eu não sei se você está passando por algum problema, mas a vida muitas vezes nos pega de surpresa. Hoje nós estamos bem, mas amanhã pode que não. Mas nós temos que entender como nós vamos enfrentar as nossas guerras, como enfrentar as nossas dificuldades. E hoje nós estamos aqui porque nós temos buscado em Deus essa direção. Porque é no Senhor que nós vamos ter resposta. Os homens podem até ter uma solução passageira, mas a resposta verdadeira, a resposta definitiva, ela vem do Senhor. Amém? A resposta que precisamos, ela não está em homens, ela não está naquilo que possuímos, mas está no Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, o primeiro problema, como eu disse, dessa mulher, era um problema financeiro. Ela levou até o profeta o problema financeiro. O credor veio. Ela chegou para o profeta e falou: o credor veio. Irmãos, a dívida já não era abstrata, não era só uma dívida, não era só algo que ela devia, tinha rosto, tinha prazo e tinha consequência, né? Aquela dívida não era só algo que ela sabia, mas agora ela tinha um rosto, o credor chegou, então, e ela tinha as consequências. Ele vai levar os meus filhos. Então era realmente algo que estava corroendo aquela família, levar os filhos, o prazo, ela tinha um prazo para pagar aquela dívida. Então era a guerra daquela mulher. Primeira guerra daquela mulher era o problema financeiro. Dívida na Bíblia, ela vai representar opressão, irmãos, perda de paz. A dívida na Bíblia vai falar da perda de dignidade. Aquela mulher viúva, ela agora estava numa situação difícil, opressão, estava sendo oprimida, né? Oprimida pelo credor, estava ali na porta falando: ó, eu vou levar. Eu lembro de uma época que, há muitos anos atrás, eu fiz um negócio errado, uns negócios errados, né? Entrei numa sociedade que eu não poderia ter entrado. E aí a situação foi ficando tão difícil, irmãos, eu ficava tão oprimido assim, que eu tinha medo de ir no banco pegar o extrato para ver como que estava a minha conta. Né? Você vai ficando numa opressão tão grande assim, que você fica com medo. E aquela mulher, imagina aquela mulher, eu lembro de mim nessa época, foi antes, muitos anos atrás, antes dos anos 2000, irmãos, é muitos anos mesmo. Eu tinha medo de puxar o extrato. Uma opressão, a dívida, ela vai trazer opressão na vida da gente. Nós perdemos a paz, a dignidade muitas vezes. Mas aquela mulher, ela foi até o profeta. Irmãos, para tentar resolver o seu problema, para tentar resolver a sua situação, porque a guerra financeira, irmãos, primeira coisa que ela vai roubar, nossa, é o sono, né? Quando você está num problema financeiro, primeira coisa é perder o sono, depois perder a alegria. Pode ver que uma pessoa que está com problemas financeiros, ela começa a ficar triste, e aquela mulher com certeza estava triste, ela estava sem esperança, sem saber o que fazer, até encontrar o profeta. Irmãos, mas o segundo problema era o problema familiar. Levar os 2 filhos para serem escravos. Irmãos, o ataque não parou nela, avançou para a família. Muitas coisas, os ataques do inimigo não vai parar na nossa vida, ele vai avançar para os filhos. E com esta mulher não foi diferente. O ataque, a guerra que estava sobre a vida dela, ela agora não estava só na vida dela agora, estava avançando para os filhos. E nós podemos ver nesses dias, irmãos, que as guerras não têm parado nos pais, têm avançado para os filhos. E a escravidão de hoje não é igual àquela que era trabalho forçado, mas a escravidão vai falar muitas vezes dos vícios. Filhos sendo levados como escravos dos vícios, escravos da prostituição muitas vezes, escravos de tudo que é de ruim, irmãos. O inimigo tem tentado levar os nossos filhos como escravo.
Então é tempo de fazer como aquela mulher, Osiel, guerrear pelos nossos filhos, guerrear pelos nossos netos, guerrear pela nossa família, guerrear pelos nossos pais, né? Levantar um clamor e declarar: a minha família pertence ao Senhor. Irmãos, pode ter certeza, o inimigo sempre tenta atingir a próxima geração. Ele sempre vai tentar enfraquecer a próxima geração. E o que ele estava fazendo na vida daquela mulher era tentar enfraquecer a geração dela. O esposo era profeta. O esposo era um homem de Deus. E ela vai testemunhar isso. Mas naquele momento, o inimigo estava tentando quebrar isso. Estava tentando atingir a geração daquela mulher, para que os filhos do profeta não fossem profetinhas. Ele queria cortar essa geração. Queria impedir essa geração de avançar. Quando a crise, irmãos, entra na casa, ela tenta escravizar, principalmente o nosso futuro. Tenta escravizar os nossos sonhos. Tenta escravizar as nossas emoções. Amém? Mas diz assim comigo, em nome de Jesus, na minha casa, a escravidão não entra. Em nome de Jesus. Quem crê aí, aplauda o Senhor bem forte, aleluia. E ela vai dizer também, nos problemas sentimentais dela: teu servo, meu marido, morreu. Ela vai deixar bem claro que o marido dela era servo de Eliseu, que era servo do Senhor. Ela é viúva, carrega o luto, mas ela também carrega um testemunho. Ela vai testemunhar do seu esposo. Vai falar: o meu marido, o teu servo, morreu. Ele está morto. Eu agora vou passar por um momento difícil. Ela sabia que aquele momento de luto também trazia um momento de insegurança na vida sentimental dela. Porque a viúva naquela época não era igual hoje, que pega a pensão, né, além da aposentadoria, muitas vezes pega a pensão do esposo. Naquele tempo, não. Se não tivesse primeiro, ela tinha que encontrar alguém para cuidar dela. Não tinha aposentadoria naquela época, irmãos. Não tinha pensão naquela época. Ela tinha que encontrar, se tivesse filho maior, os filhos iam cuidar dela. Mas aqui está um problema: os filhos iam também ser levados como escravo. Então ela estava passando por um momento não só de luto, mas um momento de solidão, porque perdeu o seu companheiro, e também um momento de insegurança, irmãos, sem saber o que ia acontecer com o futuro dela, sem saber o que ia acontecer na vida dela. Então ela estava guerreando pela sua vida e pela sua família. Ela perdeu o marido, o provedor, o líder espiritual do lar, tinha ido embora, tinha ido com o Senhor. E ela agora estava no momento de guerra. Irmãos, a guerra que ninguém vê, mas que muitas vezes nos sangra por dentro. Ninguém sabia o que estava acontecendo por dentro daquela mulher, mas ela estava sangrando, angustiada, triste. Imagine, irmãos, a situação dessa mulher, viúva, sem o seu esposo, com dívidas, e ainda os credores querendo levar seus filhos escravos. Então é nesse momento que ela se levanta para guerrear. Irmãos, nós não podemos parar diante das dificuldades, nós não podemos parar diante dos problemas. Nós temos que saber que Deus tem uma solução para as nossas vidas, amém? Tem uma solução para as nossas guerras. Ele é o nosso general dos generais, amém? Ele é que luta as nossas lutas. Aquela mulher, ela buscou o lugar certo, ela buscou a pessoa certa. Irmãos, às vezes tem pessoas aqui hoje que estão passando por dificuldades. Às vezes nós olhamos, parece que ela está bem, mas por dentro ela está como aquela mulher. Está vivendo um cenário, às vezes, de dívida, família ameaçada, coração ferido, angustiado, sem saber. Às vezes nós estamos aqui hoje, mas às vezes você nem está com a cabeça muito aqui, nem me ouvindo muito bem. Mas Deus está no controle de todas as situações, amém? Aquela mulher,
ela tem atitude. E ela vai no lugar certo. Gostaria de falar com você nessa noite. Como se entra em guerra. Compartilhar com vocês como essa mulher entrou na guerra. Milagres, irmãos. Muitas vezes nós pensamos que o milagre começa no céu. Não é verdade? Mas eu falo para você nessa noite que o milagre começa na terra. Começa com as nossas atitudes aqui. O milagre não começa no céu, mas com as nossas atitudes aqui da terra. Quando você tem uma atitude aqui na terra, Deus reage à nossa atitude e começa a trabalhar em nosso favor. Nós pensamos muitas vezes errado, que o milagre começa lá no céu, mas ele começa aqui. Ela tem uma atitude que muda a situação. Se ela tivesse ficado na casa dela, chorando as mágoas dela, chorando ali as dificuldades dela, nada tinha acontecido. Mas ela tem atitude, e a atitude daquela mulher vai mudar a realidade dela. Eu quero falar para você, nossas atitudes mudam as nossas realidades. Por mais difícil que pareça, por mais difíceis que pareça, nossa realidade vai mudando conforme as nossas atitudes. Amém? Primeira coisa que ela faz, ela buscou o profeta. Diz assim comigo, ela buscou o profeta. Irmãos, isso é que faz a diferença. Ela foi no lugar certo, ela clamou por Eliseu, ela não correu para o credor. Porque muitas vezes nós vamos tentar ir lá negociar, né? Vamos negociar, chamar o credor e falar, vamos negociar aqui, porque vamos quebrar essa dívida pelo meio, que eu vou te pagar, mas não... A primeira coisa que ela fez não foi ir lá no credor, ela foi no profeta. Amém? Ela correu para o homem de Deus. Ela buscou uma solução não nessa terra, mas ela buscou uma solução em Deus. E isso faz a diferença, irmãos. Ela buscou a solução no Senhor. Quem entende a guerra, irmãos, ela sabe, a autoridade espiritual importa sim. A autoridade espiritual faz a diferença. Ela foi no homem de Deus que deu a direção. Amém? Eu lembro no dia que o João César passou na faculdade, e eu fiquei meio assim, sem saber o que fazer, porque era numa quarta-feira, e ele tinha um prazo de até segunda-feira fazer a matrícula dele. Se não fizesse, perdia a vaga dele na faculdade. E eu fiquei sem saber, eu fui tentar encontrar um voo de avião para Parnaíba, ficava naquela época por mais de R$2.000, era muito caro. Nós estamos falando há 8, 9 anos atrás, 9 anos agora faz em agosto, então era muito difícil. Olhei, e eu peguei o telefone, liguei para o apóstolo, falei para o apóstolo, está acontecendo isso, eu não sei o que fazer. Ele falou, pega o carro e vai lá, Eu falei, mas a Lindinha está com o pé quebrado, não pode ir comigo, né? Como é que eu faço? Fala para o pastor Oswaldo, ele vai com você. Foi na hora, eu fui lá no pastor Oswaldo, falei com ele, e na quinta-feira, de madrugada, nós saímos em direção a Parnaíba. Na sexta-feira à noite, nós estávamos chegando lá, né? Deu até prazo nós ir na praia, né, pastor Oswaldo? Fomos na praia, aí só sobrou foi tempo. Mas o que fez a diferença? A direção. Eu busquei uma direção no apóstolo, e no momento que eu estava sem saber o que fazer, e ele me direcionou, e deu tudo certo. Foi na segunda-feira, 10 horas da manhã, nós já tínhamos feito a matrícula dele na faculdade, e estávamos retornando para Goiás. Olha que bênção, isso foi uma direção, eu estava sem saída. Nós organizamos tudo, irmãos, arrumar uma moradia, inclusive o lugar que nós arrumamos para ele ficar, foi o que ele ficou os 7 anos da faculdade. Enquanto ele ficou na faculdade, ficou no mesmo lugar que nós arrumamos para ele. Então foi uma direção, mas às vezes, se eu tivesse saído aí sem buscar uma orientação, podia ter feito algo errado, que não desse certo, mas Deus abençoou. Amém? Glória a Deus, amém? Então,
ela também buscou o profeta, ela buscou a autoridade espiritual, irmãos. E eu pergunto para você, quando você está em dificuldade, quem você procura e revela em quem você confia? Amém? Quem você procura, revela em quem você confia. Amém? Se você procurar qualquer pessoa, é porque você confia em qualquer pessoa. Mas quando você procura alguém de Deus, é porque você está confiando na direção de Deus. Amém? Glória a Deus. Segundo, a botija de azeite. Que tens em casa? Foi a pergunta do profeta. A pergunta do profeta para aquela mulher foi: o que tens em casa? O que você tem em casa? E ela respondeu: nada, senão uma botija de azeite. Irmãos, aquela mulher, ela simplesmente não tinha nada. Mas ela tinha um pouco de azeite. Para ela era pouco, mas para Deus era a semente do milagre. Até para ela olhava ali e não via nada naquele pouco bocado de azeite. Mas aquele azeite representava a semente do milagre. Irmãos, às vezes o que você tem nas suas mãos hoje pode até parecer pouco, mas o que você tem nas suas mãos é a semente do milagre que Deus quer fazer na sua casa, na sua família, que Deus quer mudar a sua realidade através do pouco que você tem. Amém? Nós não podemos nos desesperar, devemos buscar orientação no céu. Aquela mulher buscou no Senhor azeite, irmãos. Quando você abre a palavra e olha a palavra azeite, azeite vai falar de unção, azeite vai falar da presença de Deus, azeite vai falar de herança espiritual, porque o azeite era algo que com certeza foi o esposo que deixou, era a herança que ele tinha deixado para os filhos, era um legado do homem de Deus que tinha ficado na sua casa. Irmãos, muitas vezes, aliás, sempre é melhor deixar um legado do que uma herança, porque o legado você deixa nas pessoas e a herança você deixa para as pessoas. E aquele homem, com certeza, eu creio 100% que foi ele que deixou aquela botija de azeite, bispo Walterson. E essa botija de azeite na casa daquela mulher vai falar: eu deixei um legado, eu deixei unção na minha casa. Eu posso até não ter deixado muito dinheiro, mas eu deixei unção, e a unção vai fazer a diferença, como fez a diferença na vida daquela mulher, dos filhos, na casa, porque a unção faz a diferença. O legado que você deixa para os seus filhos é que faz a diferença. Às vezes você deixar muito dinheiro não vai adiantar. Quantos pais morreram milionários e os filhos não conseguiram continuar aquilo que o pai deixou para eles? Eu tenho certeza que você conhece várias pessoas, mas quando você plantar algo nos seus filhos, quando você deixar algo do céu na vida dos seus filhos, isso vai fazer a diferença. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, o azeite ele vai falar da herança espiritual que o pai deixa, vai falar também da presença de Deus. Eu posso não ter deixado muita coisa, mas lá em casa tem um lugar tem algo que representa a presença de Deus, o azeite. Amém? Deus, irmãos, nunca começa um milagre do nada. Ele começa daquilo que você tem. O milagre começa com aquilo que você tem, né? Uma passagem que eu gosto muito de falar é aquela de Pedro: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que isso eu te dou. Você só pode dar para as pessoas aquilo que você tem. Eu tenho aqui esse tablet, né? E eu posso dar esse tablet. Meu amor, eu vou te dar esse tablet. Vou dar para ela, que depois é mais fácil de eu usar, né? Se eu der para o bispo, depois não tem jeito, né? Mas eu posso dar ele para o bispo, porque ele é meu, eu posso dar ele para o bispo. E ele virou de cabeça para baixo aqui. Isso eu posso. Amém? O que eu tenho, eu posso dar para você. E aquilo que aquele homem deixou, ele implantou nos filhos. E aquilo faz a diferença. Aquela mulher, irmãos, ela obedeceu à direção
Porque não basta você ser espiritual, né? Eu vou no profeta, eu vou lá, porque ele era o líder do meu esposo, ele tem que resolver o problema. Ela foi no profeta, foi com outro coração. Ela não foi com esse coração assim. E podia ter ido, né? Porque meu esposo serviu. Ela podia ter chegado diferente, né, Bispo Walterson? Olha aqui. Meu esposo serviu esse ministério há quanto tempo? Eu quero agora que pague minhas dívidas. Ela podia ter ido assim. Mas não. Ela testemunhou quem era o esposo dela. Quem era o marido dela. Meu esposo, teu servo, morreu. E eu agora tenho um problema. E eu sei que o Senhor tem a solução. Então, irmãos, aquele homem vai, Eliseu fala para ela, vai, pede vasilhas emprestadas. A instrução do profeta para aquela mulher parece meio doida, né? Eu estou devendo, meu nome está sujo na cidade, e o profeta quer que eu vou pegar mais coisas emprestadas. Irmãos, para um milagre acontecer, primeiro nós temos que restaurar cada um o nosso interior. Aquela mulher precisava restaurar, porque emocionalmente também ela estava ferida. Para que naquele momento, quem vai me emprestar? Mas ele vai lá, você vai sair da cidade e vai arrumar vasilhas emprestadas. Você vai andar por todos os lados. Aquilo parece estranho, mas ela faz o quê? Ela obedece. Obediência faz a diferença na nossa guerra. Quando nós estamos guerreando, irmãos, a obediência na estratégia faz a diferença. Se Josué, como eu disse semana passada, não tivesse obedecido à estratégia, ele não teria visto as muralhas irem ao chão. Mas, da mesma forma, essa mulher, se ela não obedece, se ela não crê na estratégia, ela não iria ver os milagres acontecer. O que ela faz? Ela obedece a direção, ela sai pela cidade, irmãos, e começa a pedir vasilhas emprestadas. Irmãos, milagres não vêm por lógica, pode ter certeza. Às vezes você espera que o milagre vai acontecer na lógica, mas não vai acontecer. Às vezes você pensa assim, não, o milagre vai acontecer se o bispo Nivon engrossar a voz, né, falar em línguas, impor as mãos sobre mim, e aí vai acontecer um milagre. Mas muitas vezes, Deus vai até te curar dessa forma, mas muitas vezes Ele vai usar algo estranho, né? Mas, falando em estranho, né, pastor Voltuir, o testemunho do pastor Voltuir, que foi expulsar o demônio lá o demônio lá, foi estranho, né? Mas é direção de Deus, o demônio foi embora, não foi? Eu falei, pastor, onde ficou nariz com nariz, ficou barriga com barriga, e a boca? Falei, eu peguei no pé dele, né? Aí ele falou, não, a boca ficou mais alta, não preocupa não, não preocupa não. Mas o demônio foi embora. Então, muitas vezes, Deus vai usar estratégias estranhas. Milagre, ele não vem por lógica, ele vem por obediência. Diz assim, milagres não acontecem por lógica, mas por obediência. Amém? Nós temos que entender isso. Aquela mulher, ela podia ter olhado assim, mas não tem lógica, eu estou devendo para a cidade inteira. Estou devendo, o credor já veio receber de mim. Meu nome já foi para o SPC, lá da antiguidade. SPCA, né? É o SPC da antiguidade. E agora, irmãos, o nível da sua obediência determina o tamanho do seu milagre. Amém? O nível da nossa obediência vai determinar o tamanho do nosso milagre. Aquela mulher só recebeu um grande milagre porque ela foi obediente. Amém? Mas essa obediência, ela tem que entrar em ação, não é verdade? Não basta você falar, eu tenho obediência, eu sou obediente mais. Mas é como aquele jovem que Jesus chamou e falou assim, um homem tinha 2 filhos. Ele chamou um e falou assim, vai e faz essa tarefa assim, assim, assim. E aquele filho falou assim, pode deixar comigo, já estou indo, vai ficar top. Eu obedeço demais. E
pegou e não foi fazer o serviço para o pai. E depois veio o segundo. Aí ele chamou o segundo filho e falou: ó, faz isso para mim. Ah, não, tudo eu, só eu que faço, nem. E reclamou, mas foi lá e fez. E ele falou: qual que fez E Jesus, ele pergunta: qual que fez a vontade do pai? O que reclamou e fez, ou o que falou que ia fazer e não fez? Qual que vocês acham? O segundo. E é assim que Jesus, o segundo fez a vontade do pai, mesmo reclamando, mas obedeceu. E obediência faz a diferença. Irmãos, a guerra ela tem que ser vivida na prática. Não basta você falar: eu estou em guerra, eu estou passando por um momento, um peso. Não, irmãos. Nós temos que viver a guerra na prática. O texto aqui ele mostra que obedecer envolve relacionamentos restaurados. Né? Primeiro vai restaurar o relacionamento com os vizinhos, mas também vai falar de relacionamento com os filhos. Pedir as vasilhas emprestadas, ela teve que vencer a vergonha para pegar essas vasilhas emprestadas. Ela teve que também vencer o medo. Quem está em guerra, irmãos, precisa quebrar o orgulho. Nós precisamos quebrar o orgulho. Quem está em guerra não para por qualquer coisa. O apóstolo pregou aqui no primeiro dia sobre aquela mulher que Jesus falou: ó, não, eu não posso tirar o que é dos filhos e dar para os cachorrinhos. Isso fala de quebrar o orgulho. Ela falou: não, os cachorrinhos comem do que cai da mesa. Né? Foi assim. Então aquela mulher, ela teve que primeiro quebrar o orgulho para ver o milagre acontecer. Quem está em guerra precisa quebrar o orgulho. Milagre, ele vai exigir humildade. Aquela mulher só recebeu a bênção porque ela foi humilde. E pode ver que a maioria dos milagres de Jesus, irmãos, as pessoas são humildes para chegar em Jesus e pedir. Isso também fala de relacionamento com os filhos. Ela precisou trazer de novo o relacionamento com os filhos. Porque aqueles jovens, aquelas crianças, não sei, elas estavam para ser escravos. Os filhos que seriam escravizados, agora eles se tornam cooperadores do milagre. Eles precisavam fazer parte do milagre. Eles agora estavam envolvidos no milagre. Aqueles jovens que o inimigo estava atacando a vida deles, agora eles estavam dentro da casa. Eles estavam no lugar do milagre. Muitas vezes, irmãos, eu e você, nós temos que nos prontificar e colocar a nossa família dentro do local de milagre, no ambiente do milagre. O profeta falou: leva os seus filhos e feche a porta, porque você tem que restaurar os relacionamentos. Às vezes aqueles filhos ficaram até contrariados com o pai, mas a mãe está falando: ó, você vai ver que o seu pai fez, vai fazer a diferença na nossa vida. Ela coloca aqueles jovens dentro de casa, irmãos. Nós queremos guerrear para os nossos filhos, nós queremos ver a bênção de Deus sobre os nossos filhos, nós temos que colocar eles no ambiente de milagre. Porque nós temos visto, irmãos, jovens que crescem na igreja, mas saem da igreja. Porque falta unção, falta o óleo na nossa casa. Isso não pode acontecer. Nossa casa tem que ser um lugar onde tem o óleo de Deus. Aquela casa só tinha agora um pouquinho de óleo, mas era necessário a restauração. Então aquela casa é fechada, os filhos entram para dentro, não é só para experimentar ali o milagre, é para eles estarem num ambiente de milagre e ver a unção sendo jorrada, o óleo sendo jorrado, o milagre acontecendo dentro do lar. E é isso que nós temos que fazer. O milagre tem que acontecer dentro do nosso lar, da nossa casa. Se nós estamos aqui para guerrear pela família, nossos filhos têm que ver o milagre acontecendo primeiro dentro da nossa casa. Tem que ver a ação de Deus dentro do nosso lar. Aquela mulher entrou dentro de casa para falar: aqui é um lugar de milagres, aqui é um lugar da manifestação de Deus, aqui é um lugar onde a unção vai transbordar. Amém? Amém? Fala assim comigo: o meu lar é um lugar
Aonde a unção vai transbordar. Amém? Mais uma vez, o meu lar é o lugar aonde a unção vai transbordar. Irmãos, nossos filhos têm que ver o nosso testemunho. Quando o profeta orienta aquela mulher para levar os filhos, é porque os filhos precisavam ver o testemunho dela, o testemunho de milagre. É porque os filhos precisavam ver a ação de Deus dentro da casa deles, usando aquilo que o pai deixou. Amém? Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Amém? O ambiente da casa muda, irmãos, de ameaça para um ambiente de fé. Aquele ambiente, aquele lugar de apreensão, onde os filhos estão assim com o nervo à flor da pele. Será que é hoje que o homem vai bater na porta, que o inimigo vai bater na porta para nos levar? Aquilo que era apreensão, agora se torna um lugar de milagre, um lugar da bênção sendo liberada. Irmãos, Deus transforma os filhos ameaçados em participantes da vitória. Aqueles que estavam sendo ameaçados agora faz parte do milagre, faz parte da vitória. Eles fecham as portas. Amém? Irmãos, eles começam a encher aquelas vasilhas. Diz assim, e enche, pega as vasilhas e enche aquelas vasilhas. E ele aquela mulher começou a falar, os filhos levavam as vasilhas vazias, mas quando ela colocava a botija, é importante saber, irmãos, a botija que foi usada era a mesma botija que estava na casa. E ela despechava o óleo, o filho via o milagre acontecendo. O outro filho vinha, colocava a vasilha, às vezes uma vasilha 5 vezes maior que a botija, enchia e a botija continuava do mesmo jeito, o milagre. E todas as vezes eles viam a botija, todas as vezes ele lembrava, foi aquilo que o meu pai deixou, foi a herança que o meu pai deixou, e o milagre vai acontecendo. E aquilo que era dor, aquilo que era tristeza, começou a encher os olhos daqueles jovens, o milagre começou a acontecer, as vasilhas começaram a encher, o azeite, irmão, só parou quando acabaram as vasilhas. Só quando ela gritou, traz mais uma vasilha, e o menino respondeu, não tem mais vasilhas. Então o azeite parou. Irmãos, o limite não estava no azeite, estava na capacidade de receber. Então, Deus não tem unção limitada para nós. O que faz a diferença é a capacidade que nós estamos para receber. O quanto vazio estamos de outras coisas para receber desse azeite, porque nós somos vasilhas do Senhor. Nossos filhos são vasilhas do Senhor. Então nós temos que cuidar dos nossos filhos como vasilhas. Amém? Para que eles possam estar vazios das coisas desse mundo, para ser cheio das coisas do céu. Amém? E o milagre vai acontecendo. Amém? Enquanto houver espaço, irmãos, Deus continua derramando. Amém? Enquanto tiver espaço na sua casa para Deus vai continuar derramando sobre a sua casa. Enquanto você abrir espaço para o Senhor, Ele vai derramar da sua unção, da tua graça, sobre o seu lar, sobre a sua família. Seus filhos serão cheios do poder de Deus, seus netos serão cheios do poder de Deus, a sua esposa, o seu esposo, os seus pais serão cheios da unção do céu sobre a sua casa. Amém? Irmãos, quando nós vencemos as nossas guerras, Deus, Ele não só restaura uma área da nossa casa, não. Ele vai restaurar todas as áreas. Todas as áreas. Primeira restauração acontece nos filhos. Não foram escravizados. Permaneceram livres dentro de casa. A casa se tornou um símbolo de acolhimento e prosperidade. Porque quando a mulher fecha a porta, ela está falando, aqui vocês serão bem cuidados. Aqui vocês serão acolhidos.
Mas quando o azeite é derramado, aquela casa se enche do aroma do azeite, da unção, aquele lugar se torna um lugar de prosperidade. Aquela família se torna uma família próspera por causa da unção. Então, primeira restauração acontece, os filhos são restaurados. Depois, a restauração do azeite. A botija virou provisão abundante. O que era pequeno se multiplicou. Amém? Diz assim, o que era pequeno se multiplicou. O que era pouco, irmão, se tornou muito. Amém? O que era pouco naquela casa se tornou muito. O símbolo da provisão naquela casa, aquele azeite se tornou o símbolo da provisão. A casa se tornou o símbolo de acolhimento e prosperidade para aqueles jovens. Mas o azeite, aquilo que era pouco, se tornou abundante. E houve também restauração financeira. Paga a tua dívida. Vive tu e teus filhos do resto. Meu irmão, nosso Deus é um Deus que resolve o nosso passado. Paga a tua dívida. Então aquilo que aconteceu no passado, Deus resolve. E Deus também resolve o nosso futuro. Tu e teus filhos vivam do resto. Quer dizer, o futuro de vocês, quando você coloca nas mãos do Senhor, Deus vai cuidar. Tu e teus filhos viva do resto. Deus não só cuida do nosso passado, irmã Joana. Não só, porque ela pediu só para cuidar do passado. Era das dívidas. Mas o milagre de Deus, ele é perfeito. Ele vai sempre superabundar. O nosso Deus vai nos surpreender sempre. Ele vai cuidar não só do nosso passado, mas do futuro também. Tu e teus filhos vivam do resto. Amém? Deus, ele vai garantir o futuro daquela mulher. Deus não apenas nos tira da crise, irmãos. Ele estabelece uma nova história. Amém, irmãos? Deus não só te tira da crise. Quando você entra na guerra, quando você começa a guerrear pela sua família, guerrear diante das suas dificuldades, dos seus problemas, Ele não só te tira da crise, mas Ele estabelece uma nova história, não só para você, mas para toda a sua casa. Amém? Amém? Um milagre não aconteceu, não foi só na vida daquela mulher. Toda a família foi impactada pelo que Deus fez naquela casa. Amém? Glória a Deus. Irmãos, essa terça, hoje aqui, é mais um dia de guerra. E nós temos que nos levantar como aquela mulher que se levantou e nos prontificar para fazer a diferença na nossa família. Essa mulher, ela fez a diferença. Amém? Mesmo no momento de crise, no momento difícil da sua vida, ela se levantou para fazer a diferença. Ela não ficou esperando as coisas acontecerem. Ela não ficou reclamando da sua vida, da sua condição, do seu sofrimento, mas ela se prontificou e falou, eu vou em quem pode resolver o meu problema. Amém? A mulher, ela chegou diante do profeta, ela estava aflita, angustiada, mas ela obedeceu a direção e começou a andar segundo a direção que Deus trouxe para a vida dela. Ela venceu a vergonha, indo nas casas, andando ali, indo nos vizinhos, pegando as vasilhas emprestadas. Mas ela não ficou sozinha nessa luta, nessa guerra. Ela chamou os filhos para junto de si. Ela chamou os filhos e colocou a família também. Ela envolveu os filhos na sua guerra. Ela começou a envolver os filhos no milagre, na bênção. E ela saiu disso tudo restaurada, completamente restaurada, porque ela creu. Aonde havia dívida, irmãos, Deus trouxe a provisão. Aonde havia a vida difícil, Deus trouxe provisão. Onde havia ameaça, Deus trouxe livramento. Amém? Naquele lugar que havia uma ameaça de escravidão, Deus pegou e trouxe livramento. Onde havia luto, Deus trouxe esperança. Porque quando Deus entra no nosso lar, Ele vai trazer esperança para as nossas vidas, esperança para a nossa casa. Amém? E eu creio que Deus está movendo em todas as famílias aqui representadas, que Deus está mudando histórias essa noite. Independente do problema, independente da dificuldade, Deus está mudando a história da nossa família. Eu gostaria que você se colocasse de pé nesse momento.
E se você tem algum familiar, se você tem alguma pessoa que está passando por dificuldade na sua família, nós não sabemos o que fazer, mas Deus entra naquela UTI agora, Senhor, e começa a mudar a realidade daquele homem, Pai. Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor, a vida do Zé Batista Brazão, Senhor. Pai, entra agora naquele local, Senhor. Visita aquele local, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu oro agora e profetizo sobre a vida daquele homem, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, visita agora, Senhor, de uma forma tremenda, Pai. Pai, eu coloco agora cada família diante de Ti. Pega aí o seu cartão aí agora. Pega o seu cartão da campanha, levante ele bem alto agora e comece a profetizar, comece a declarar: a minha família é presente do Senhor. Comece a declarar: meus filhos, a minha casa, Pai, eu não tenho muita coisa, mas se eu tiver uma botija de azeite, milagres vão acontecer, a minha família vai ser transformada. Comece a declarar nessa noite: Pai, eu creio no milagre, eu creio na ação de Deus sobre a minha casa, sobre a minha família, Pai. Eu te apresento agora, Pai, cada um dos meus familiares. O inimigo não pode tocar, o inimigo não pode escravizar, o inimigo não pode roubar, o inimigo não pode colocar doença, porque o Senhor é o Deus que muda a história, que muda realidades. Vai profetizando agora, meu irmão, minha irmã, vai profetizando, vai declarando: a minha casa é o lugar onde o milagre acontece. Oh, Senhor,